Resenha com TF. Já senta o dedo no like, comenta e compartilha. Resenha com TF Foot Fanatics. Almir, faz um gol aí. Você que frequentou principalmente Caio Martins ali em 2003, 2004, até 2005 você cantou muito essa música, o Almir, que foi uma peça fundamental naquele momento em que o Botafogo literalmente poderia ter acabado, né? Os mais jovens talvez não se lembram disso, né? O Botafogo vivia um momento trágico em relação à sua história. O Almir tem muitas histórias a contar, né, em relação a isso. O cara tem uma carreira bem bacana, jogou num momento complicado no Botafogo, jogou em outras grandes equipes do futebol brasileiro. Hoje, parou, mas tá com a mesma cara. Se você olha o Almir aqui conversando com a gente e pega uma foto antiga do Almir, o Almir tá com o mesmo rosto. Nesse momento vai bater um papo com a gente. Almir, você tá chegando aqui agora, fortaleça com like, pra gente sempre trazer convidados como o Almir, nosso convidado de hoje aqui no nosso Resenha com TF. Almir, seja bem-vindo aqui ao Resenha com TF. Muito obrigado por esse bate-papo, mesmo que seja virtualmente, mas é uma honra conversar com você, meu amigo. A honra é minha. Eu fiquei feliz com o convite. Na correria aqui do dia a dia, né? Eu falei, vou dar um tempo, abrir um espaço para poder participar, né? Queria muito participar, eu gosto muito de... Como hoje eu moro em João Pessoa, né, aí distante do Rio de Janeiro, eu não, depois que eu parei de jogar, eu não dou entrevista com frequência, né, mas é sempre bom participar, contar a história, né, falar um pouco do início de carreira, tudo que eu passei no Botafogo, né, e onde eu tenho uma história, um clube que eu tenho um carinho muito grande, então eu que agradeço aí pelo convite. Almir, você parou quando, meu amigo? Guerreiro, eu parei em 2020, quando deu a pandemia. Eu já vinha pensando, né, em me aposentar, já cansado também, né, quase 20 anos em carreira. Chega uma hora que fica cansativo, né, fica um pouco estressante, viagem, concentração. Então, quando deu a pandemia, que parou tudo, foi quando eu decidi, né, ficar em casa de vez e me aposentar. E essa situação da aposentadoria, você foi algo que já estava planejando há um tempo ou a pandemia pesou muito para você conseguir pensar, né, nesse próximo passo da sua vida, né? Porque muitos falam que o jogador ele morre duas vezes, né? A primeira quando para de jogar e depois a morte natural. Como que foi para você esse processo, né, para você que parou em 2020, ali com 37 para 38 anos? Por aí. Não, já foi para você esse processo? Já vinha planejando, já, como eu falei, né, já vinha cansado, né? Vai chegando no final da carreira, você passa ali dos 35, 36 anos, já não fisicamente, né, mas é mais o cansaço de viagens, né, concentração. Eu passei muito tempo fora e minha família é toda aqui da Paraíba, então eu sentia a vontade, né, de ficar de vez aqui, entendeu? Então eu já vinha trabalhando isso, já vinha pensando. Aí quando deu a pandemia, eu achei o momento
certo, né? E recebi até proposta depois para retornar, mas eu não quis, já estava bem cansado já, então, assim, foi no momento certo. Almir, onde você jogou mais? No Botafogo ou na Coreia? Onde você é muito ídolo, né, do Pohang, né, Pohang Steelers, se eu estiver falando errado o nome da equipe, você pode me corrigir. Você acha que seu futebol foi mais vistoso onde? No Botafogo ou lá na Coreia ou em outro local que de repente a gente não teve tantas informações sobre a sua trajetória? Na verdade, o clube que eu, né, me destaquei bem na Coreia foi o Ulsan. Eu joguei no Pohang também, joguei um ano no Pohang, mas no Ulsan eu fiquei 3 anos e foi o clube que eu me destaquei, né, me tornei ídolo lá da torcida, tinha um carinho muito grande de todos, né, e só que assim, eu depois que fui para a Coreia, eu mudei muito o meu estilo de jogo. No Botafogo, eu iniciei como volante, né? Aí fui subindo até virar atacante em 2003 com o Levi, né? E quando eu fui para a Coreia, eu já me tornei um meia, né? O camisa 10 ali do time. Então, eu acabei me adaptando a essa posição, né? Mas eu acredito que na Coreia eu tive uma sequência melhor, né? Foram 3 anos jogando, eu consegui manter, né? Consegui manter um nível muito bom em 3 anos. Já no Botafogo eu iniciei bem, né? Em 2001. Iniciei bem, o Abel, né, me deu muita moral, né, me deu oportunidade e eu sou grato até hoje ao Abel Braga, o treinador que acreditou, né. Aí, em 2003, quando o Botafogo caiu, foi quando eu me destaquei, né, já me destaquei como um meia atacante, fui o vice-artilheiro do campeão da Série B daquele ano. Acho que acredito, eu e o Leandrão, a gente estava ali na briga. O artilheiro foi o Wagner Love, a gente ficou atrás. Então, assim, no Botafogo eu não consegui manter uma sequência assim de 2, 3 anos no mesmo nível, né? Fui muito bem em 2003, em 2004 o time já foi mal, meu rendimento não foi bom, né? Então, eu acredito que na Coreia eu tenha mantido um nível, uma sequência melhor, né, de temporada. Almir, em relação a essa transição, hoje é muito comum, né, um jogador que de repente começa como volante, igual foi teu caso, e ele chegando na frente. Eu lembro de alguns casos bem interessantes, alguns até da sua época. O Júlio Batista, né, um jogador que é 8'2" também, ele começa como volante e vira o La Bestia lá na Espanha, né, um jogador que acaba virando um centroavante. Outro caso recente também, da sua geração, acho que é um pouco mais novo, acho que ele é 8'3", 8'4", que é o Diego Souza. Também começa como volante e vira um centroavante no final de carreira. E você foi, né? Volante, aí vira segundo volante, aí vira ponta, depois vira 9, depois vira 10. Como que funciona essa adaptação que você teve, assim, um jogador que passa as divisões de base toda em uma função e chega no profissional, os técnicos começam a te colocar em outras, meu amigo? Como que funciona isso? Cara, tem uma história até engraçada com Abel Braga. Depois, né, ali, me destaquei em 2003, o último ano que eu joguei com ele, eu acredito que foi 2002, aí me destaquei em 2003, 2004, aquela coisa toda de meia atacante, né, Almir, artilheiro. Aí eu encontrei com o Abel numa churrascaria no Rio e ele me deu um esporro, né, porque quando eu subi no profissional lá do Botafogo, com o Abel, eu subi como volante, primeiro volante, né, e o Abel gostava muito, e me deu muita moral. Então, assim, eu tinha muita facilidade, além de marcar, eu tinha muita força, além de marcar, eu conseguia jogar, né, e o Abel me deu um esporro na churrascaria, falando que eu era volante, não era atacante. Pô, fez um golzinho aí, tá achando que é atacante? Tem que jogar de volante, pô. Então, assim, eu acredito, claro que
A gente fica imaginando, mas não sabe, né? Só que, assim, eu acredito que se eu tivesse continuado na minha posição de origem, eu acho que eu teria me destacado mais, né? Por ter essas características de marcação, de sair para o jogo, de jogar, fazer o time jogar, né? E foi isso. Eu, com a facilidade que eu tinha para jogar, né? Com a bola, de chegar no ataque, eu acho que isso fez com que eu fosse subindo ali de posição, né? Comecei como primeiro volante, depois eu fui para segundo, né? Depois meia, atacante, né? Aí eu tinha essa facilidade, né? Então isso fez com que os treinadores me colocassem em outras posições ali do meio para frente. Almir, para a galera que é mais jovem, que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, se a galera visse um jogador hoje, assim, que tá ali jogando aqui no Brasil ou fora do Brasil, qual atleta que você olha e fala assim, caraca, esse cara tem características parecidas com a minha? Não é que seja igual a você, melhor ou pior, mas assim, você enxerga as suas características, tanto no começo da carreira e depois quando você foi se adaptando no decorrer dela. Hoje, os jogadores, hoje, Atuais. Futebol atual. Cara, hoje, assim, é difícil, até porque, assim, eu assisto, né, uma hora ou outra um jogo, né, na correria aqui do dia a dia, eu não estou conseguindo parar muito para acompanhar futebol. E hoje, assim, muito jogador surgindo, né, tá muito dinâmico, né, até na seleção brasileira hoje você não consegue identificar os jogadores, né. Tem jogador na seleção brasileira ali que, sinceramente, eu não conheço, né? Mas hoje, assim, é difícil falar, viu? Futebol atual, não que eu fui Não, né? entendo. Não é isso, é mais assim, pelo fato de identificar mesmo o jogador com as minhas qualidades, né? Hoje, eu costumo falar muito, eu converso muito, né? As pessoas me perguntam, alguns amigos, sobre o futebol atual, né? Então, eu costumo falar que hoje, aquele jogador clássico, né? O camisa 10, ele daqui a uns anos, ele não vai existir mais no futebol brasileiro, né? Porque hoje, a tática, o esquema tático hoje do futebol moderno, ele não tem mais espaço para esse camisa 10. Hoje o treinador, ele prefere um jogador que tenha força, né? De atacar, defender, mais do que um camisa 10 clássico, que faça o time jogar, e não só titular. Eu acho que na base, hoje, a prioridade é para esse jogador que tem força, né? Futebol europeu é isso, né? O jogador que consegue defender e atacar. E hoje, na base, antigamente, o treinador dava prioridade para esse jogador craque, né? O camisa 10, o jogador qualidade. Cerebral, né? Esse era a prioridade na base. Hoje, não. Hoje não é mais, né? Então, eu acredito que mais um tempinho aí, a gente não veja mais no futebol, não só brasileiro, futebol mundial, a gente não veja mais esse jogador clássico, esse camisa 10, né? Hoje, no futebol aí, a gente pode citar, ainda tem o Ganso, né? Mas já é veterano, né? Já quase está indo pro final da carreira. O Nenê, que tá jogando aqui no Botafogo aqui da Paraíba, aqui, Nenê tá aqui. Também já é veterano. Veterano, 44 anos, tá jogando aqui bem, né? Mas você não vê mais, não dá para citar, né? Você não dá para citar aí, sei lá, 5 jogadores aí, né, que tem essa qualidade. Mas Então, pegando suas características, Almir, por exemplo, você é um jogador muito forte fisicamente. E sim, voltando, você surgindo hoje no Botafogo e tendo o destaque que você teve ali entre 2001 e 2003, 2004. A tendência era que você saísse do Botafogo e já fosse diretamente para o mercado europeu, né? Porque o seu estilo de jogo acho que casa muito com o que o futebol pede hoje, né? Jogador que marca, vai, volta. Você poderia ser muito bem o famoso box-to-box hoje, né?
com certeza, da temporada que eu fiz em 2003 ali, com certeza, no futebol, hoje eu teria, né, teria ido para a Europa, para o mercado grande ali, né, no futebol mundial, com certeza, porque naquela época o processo era mais lento, né, você tinha que, até dentro do clube mesmo, para você renovar, fazer um bom contrato, você teria que provar umas 2 temporadas seguidas, ou para ir para um time, né, aqui no Brasil, time grande no Brasil, ou para ir para fora. Hoje não. Hoje, em 2 meses, 3 meses, um campeonato estadual, você já vai embora, né? Então, eu brinco às vezes que a gente jogou numa época errada, né? Às vezes eu brinco Até de grana, né? Quando surge no papo, né, na roda de amigos sobre valores, né? E hoje você pega um jogador aí mediano, o cara tá ganhando mais de 500 mil, 600 mil, né? Aí eu costumo brincar que eu joguei num período que eu acho que o jogador, acho que na minha época ali, o que mais ganhava ali, eu não tenho muita certeza, mas era Romário, Edmundo, né? E não passava, eu acredito que não passava de 400, 500 mil, né? Esses caras... Não, era 200 mil reais à época. 200 e poucos mil no máximo. Então, hoje não. Hoje você pega aí um jogador mediano, o cara tá ganhando mais de 500 mil, né? E merecidamente, porque hoje o futebol proporciona isso, né? Ali em 2013, o destaque que eu tive, eu teria ido para... teria parecido algo bem, bem interessante. Almir, pegando agora pontos específicos da sua carreira, a gente falou sobre 2003, que foi o momento que te jogou no cenário do futebol nacional. E muitos torcedores botafoguenses hoje veem, né, esses problemas administrativos e tal, as coisas que estão acontecendo recentemente com o clube, mas eu acho, né, que não chega nem aos pés do que você pegou ali entre 1 e 3, né, os problemas de rebaixamento. Muitos torcedores, talvez eles não entendam o que vocês passaram ali em 2003, quando o Botafogo ele cai. Mas era algo que já vinha acontecendo há alguns anos e 2001 o Botafogo quase caiu e 2002 caiu, né? Então foram momentos em que o clube passava dificuldades, talvez não só no profissional, na base também, como você era um jogador oriundo da base. Em 2003 chega o Bebeto de Freitas com outros jogadores e o Botafogo tinha que voltar para a primeira divisão. E quando a gente fala que o Botafogo poderia ter acabado ali, porque acho que o próprio Bebeto conversa isso com vocês naquele momento. Então eu queria que você contasse, Almir, já que você viveu aquilo ali, os bastidores, tanto do Botafogo quando cai, né, o que levou o Botafogo ao rebaixamento, primeiro rebaixamento, e também como que vocês voltaram com o Botafogo para a primeira divisão em um momento complicado da história do clube. É por isso que eu gosto de participar, né, de podcast, porque a gente tem tempo para poder, né, conversar, contar as histórias, né, todos os detalhes ali do que aconteceu, né. Em entrevista mais rápida você tem que resumir e acaba não detalhando. Eu comecei na base do Botafogo, né, morei em Marechal Hermes ali, e teve momentos ali que a gente não tinha o que comer, né, era uma dificuldade muito grande, a estrutura não era boa no início, né, e já teve jogo na base que eu fui com Gatorade na barriga. Caramba! Então, assim, mas eu acho que, mesmo com todas as dificuldades, né, por ter saído aqui da Paraíba e na época era muito difícil você sair para, né, ir para um clube grande como o Botafogo, né, fazer um teste, enfim, eu né, não tinha opção, era encarar aquilo, e eu acho até que faz parte do processo, né, acho que você precisa passar por isso, para lá na frente você valorizar ainda mais. E quando eu subi pro 2001, né, profissional, a situação já era bem difícil, né,
de salário atrasado, o Botafogo tinha muita dificuldade naquele período, naquela época. Em 2002, foi inevitável, né, o rebaixamento. Foi muito difícil, um ano difícil para o clube, né. Eu estive presente, né, no rebaixamento, então aquilo para mim foi muito duro por fazer parte ali do clube, né, de base, aquela coisa toda. Mas em 2003, quando iniciou, né, com as próprias palavras do Bebeto, terra arrasada, né, para você ter uma ideia, na primeira reunião que ele teve com o grupo, ele chorou. Caramba. Chorou. Então ali a gente entendeu que o ano seria difícil, mas que o clube precisava da gente. A gente precisava subir para a primeira divisão para mudar aquela situação. Então, ali a gente fez um pacto, né? O Bebeto, um cara consagrado, né? Um cara consagrado, ídolo, né? Você vê o cara chorando, né? Com toda a história que tem. Então, aquilo ali foi muito marcante para a gente. A gente pegou aquele momento ali como inspiração mesmo para a gente levar o Botafogo, né? Então, assim, foi um ano difícil, né? A gente chegou ali a ter 2, 3 meses de salário atrasado, mas em nenhum momento a gente cogitou fazer greve, né? Em nenhum momento. A temporada inteira a gente nunca reclamou, né? A gente se juntou mesmo para levar o Botafogo para a primeira divisão ali. O grupo foi sensacional, foi um ano incrível, mesmo com todas as dificuldades, né? Eu lembro que o Botafogo não tinha condições de alugar um local para a gente fazer a pré-temporada. A gente fez no CT do Zico, ali no Recreio. A gente ficava num hotel pequenininho que tem no Recreio, ali perto da praia, ali no Mercado do Peixe. Para ir para o estádio, dia de jogo, a gente ia numa van, e um grupo na frente e outro atrás, uma van pequena, né? Então, assim, foi bem difícil, mas esse grupo de 2003, né, jogou por amor à camisa, né? E eu acho que, assim, eu fico até triste, e muita gente falava naquela época que a gente foi pouco reconhecido, né? Concordo, muito. Claro, tem muito torcedor que não quer nem lembrar, né, que um time jogou a Série B, mas eu posso dizer que 100% de certeza que todos ali jogou por amor ao clube. Max, Rodrigo Fernandes, Edgar, aí jogava o Sandro ou o Gilmar jogava ali na zaga, Daniel. Fernandão, Túlio, Valdo, Camacho, você e Leandrão. Hora Dil. Errei ou acertei? A base era essa. A base aí era entrava essa. O GBIL, entrava às vezes o Tete ou Teti, igual o pessoal brincava em alguns momentos. Então, te marcou muito o torcedor botafoguense. Porque aquela época foi muito boa, né, cara? Ali eu lembro que. Primeiro que eu acho que o Botafogo não deveria ter saído de Caio Martins, né? Porque ali já tinha uma identidade, né? O Botafogo já tinha. Eu amava aquele lugar ali, treinar, jogar, eu amava o Caio Martins. E na Série B ali, acredito que você lembre que fizeram uma arena, né? Colocaram as arquibancadas. Né? Então a gente não perdia ali, cara. Era difícil a gente perder o jogo ali. E aquilo ali foi muito importante. Que, na verdade, né, quem me colocou para jogar foi a torcida aquele ano, né? Porque ali o time, como você falou, era Fernandão, Túlio, Valdo, Camacho, Leandrão, muitas vezes o Dio, né? E então, assim, eu passei mesmo
muito bem, né, fazendo um gol decisivo, eu passei um tempo no banco, né, então, assim, eu entrava no segundo tempo e fazia gol. Aí a torcida caía em cima do Levi, o Levi odiava essa música, cara. O Almir Levi, faz um gol aí? Não, as duas, né, Almir, faz um gol aí. Mas tinha a musiquinha também. Levi, bota o Almir. Pô, ele odiava essa música e eu acredito que em uma boa parte ali do campeonato ele não colocou justamente por isso. Mas, assim, pô, ele Levi foi um cara que eu aprendi muito, né? Gosto muito dele e a gente não teve problema nenhum aquele ano, né? Eu também nunca fui vaidoso, né? Eu sempre fui um jogador de grupo, então, mesmo naquela época ali, eu muito bem, né? Deveria ser titular da equipe ali pelo que eu vinha mostrando, mas eu fiquei o tempo todo tranquilo ali, né? Esperando o momento. E que na fase final ele teve que me colocar, né? A pressão da torcida era muito grande, da imprensa, mas foi incrível, aquele ano incrível, o grupo incrível, sabe? Você chegar ali no final e conquistar o objetivo, colocar o Botafogo na primeira divisão, foi incrível, cara. Inesquecível. Você tem amizade com algumas pessoas desse grupo ainda? Você tem relacionamento próximo? Como que anda o seu relacionamento com essa galera? Cara, eu falo, assim, a gente acaba perdendo o contato, né? Mas quem eu tenho muito contato com o Sandro, que é meu irmãozão, né? Sandro é daqui de Recife, a gente se encontra às vezes. Falo às vezes com o Tete, com o Fábio, Daniel às vezes. O Leandro Carvalho é meu irmãozão, a gente se fala bastante. Mas ali era outra época, né? Ali não existia rede social, não existia WhatsApp para montar grupo, aquela coisa toda, né? Mas não tem nenhum grupinho do WhatsApp de 2003, não? Vocês não fizeram um grupo pegando a galera aí montando os atletas do céu ao inferno de 2003? Porque, pô, acho que tinha que ter um grupo de vocês ali, porque o que vocês viveram é algo, assim, muito, 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 muito marcante para a história do Botafogo. Mas não temos, cara. Eu acho que esse grupo deveria até se encontrar, né? Combinar alguma coisa, porque foi incrível. Foi um ano incrível, cara. Foi muito bom, assim, para mim, para minha carreira, né? Assim, o clube que eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, né? Por tudo que eu passei, né? Esse clube que me deu oportunidade. Hoje, tudo que eu tenho, né? Tudo que eu conquistei, o Botafogo foi responsável por isso, né? Então é uma gratidão muito grande que eu tenho pelo Botafogo. Almir, vou avançar um pouco, já que você falou sobre o Botafogo e gratidão, e vou retornar depois para a gente falar um pouquinho mais sobre essa parte da sua carreira. Em 2015, você chegou a negociar com o Botafogo para poder voltar, né, para o clube, para jogar de novo uma Série B do Campeonato Brasileiro. Você estava muito bem no Bangu, fez um belíssimo Campeonato Carioca, mas o Flamengo também te procurou. Na época, o torcedor ficou um pouco chateado, falou, pô, o Almir escolheu jogar no Flamengo, revelado aqui, não podia ter voltado para o clube, podia ter ajudado o Botafogo de novo, ficar de novo marcado na história como um cara que 2 vezes o Botafogo precisou dele numa Série B, ele veio e coloca o Botafogo de novo na primeira divisão. E você acabou indo para o Flamengo e não foi nem muito aproveitado, né, na época, e o torcedor ficou um pouco chateado contigo, o torcedor do Botafogo. Queria que você explicasse um pouquinho como foi essa negociação de 2015, como que foi ali em relação ao Botafogo, se realmente chegou uma proposta para você, ou se o Botafogo não fez uma proposta, como que foi aquilo ali de 2015, para o torcedor entender realmente, na sua palavra, em relação ao quase mais de 10 anos depois que aconteceu aquilo tudo, o que você tem a dizer. E até uma mágoa que eu trago, né, assim, porque... E mesmo se você não tivesse perguntado, eu ia entrar nesse assunto, né, porque é uma oportunidade de poder explicar. Em 2015, como você falou, estava muito bem em Bangu, né, eu fui ali aquele ano, eu tinha acabado de perder meu pai, então eu já queria me aposentar naquele período,
mas o presidente do Bangu insistiu, né, para que eu fosse disputar aquele campeonato carioca. Eu fui, e fui muito bem, né, o campeonato todo. Só que eu não tinha expectativa nenhuma eu não tinha mais, assim, pela idade, eu estava 32 anos, eu não tinha mais uma expectativa de voltar para um grande clube, né? Então, no meio do campeonato ali, quando o Antônio Lopes, que era diretor na época, me procurou, cara, aquilo ali para mim foi sensacional. Eu falei, meu Deus do céu, além de voltar para minha casa, né, Botafogo, eu vou voltar para um time grande, né? Que imagina, você sem perspectiva nenhuma surgir, né, essa oportunidade. Então, o Antônio Lopes me procurou, né, dizendo que o Botafogo tinha interesse, né? Naquele momento eu falei que eu tinha muito interesse de voltar para o clube. Beleza. Acabou a conversa ali, eu falei, maravilha, pô, vou voltar para o Botafogo, vou voltar para clube grande. Só que o campeonato foi desenrolando ali, né? Foi caminhando para o final e eu não recebi mais nenhum contato. Nem eu, nem meu empresário, né? E eu, naquela ansiedade, eu falei, caramba, será que desistiram, né? Eu não entendi muito bem, porque normalmente quando você tem um interesse, você já, né, ó, a gente tem interesse, vamos negociar, vamos falar de valores, tempo de contrato, e isso não aconteceu. Então o campeonato foi caminhando e eu continuei muito bem. Foi quando o Flamengo surgiu, né, e já veio com a proposta, entendeu? Eu não tinha, se pelo menos o Botafogo tivesse me dado uma segurança, falar, Almir, tá tudo certo, ou assinado um pré-contrato, eu não teria fechado, né, claro, com ninguém. Até porque o meu desejo era retornar para o Botafogo naquele momento. Mas não me deram nada, não falaram mais nada, o campeonato, né? Aí o Flamengo já veio com um contrato pronto. Então, eu, com 32 anos, né, eu não tinha como. Não tinha como, entende? Era a última oportunidade, né? Era a última oportunidade da carreira, exato. E eu falei, caramba, bicho, não teve nenhuma procura, nada do Botafogo. Aí eu acabei fechando com o Flamengo, né? Mas mesmo assim, pouca gente sabe disso. Quando, né, já no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, o Antônio Lopes me procurou de novo, né? Dizendo que o Botafogo tinha interesse ainda, né? Aí eu falei para ele, Antônio Lopes, eu tenho interesse. Eu tenho interesse. Agora, eu posso conversar com o diretor, era o Rodrigo Caetano na época no Flamengo, eu posso conversar, peço para rescindir meu contrato e fecho com vocês. Né? Aí eu fiz isso. Chamei o Rodrigo Caetano, falei do interesse do Botafogo, estava quase tudo certo. Só que no meio disso tudo, o Botafogo desistiu. Putz. Depois que eu já tinha pedido né, para rescindir com o Flamengo, para ir para o Botafogo, o Botafogo desistiu. Eu fiquei chateado, né, porque eu não entendi muito bem. Eu acredito que possa ter sido a rejeição, a torcida na época, como você mesmo falou, ficou chateada, né, achando que eu que decidi ir para o Flamengo e não para o Botafogo, mas nunca teve, nunca existiu isso. Se tivesse existido a disputa, você tinha escolhido o Botafogo? Se tivesse os dois com as duas propostas para você, você teria escolhido o Botafogo? Sem dúvida nenhuma, mas sem pensar. Sem pensar. Eu teria. Assim. Comecei no clube, né? A forma que eu saí, isso me
machuca, né, magoa, eu tenho essa mágoa, né, não era da forma, eu não saí do jeito que eu queria ali do Botafogo em 2006, né, então eu queria muito retornar, eu queria muito aquele ano ter voltado com o Botafogo para a primeira divisão pela segunda vez, isso para mim, para minha carreira seria muito importante, né, e o carinho da torcida, cara, né, todo canto que eu vou, até hoje, né, Rio de Janeiro, as pessoas lembram dos gols. Pô, eu lembro aquele gol que você fez lá contra tal time. Então, assim, eu tinha toda essa história, não teria como escolher Flamengo né, nunca, entendeu? Então, essa situação me deixou um pouco triste do torcedor não saber da verdade, né, e achar que ali eu fui mercenário ou não dei importância pro Botafogo em nenhum momento, né? E teve essa situação que eu contei, né? Que depois disso tudo, no meio do campeonato, eu fui procurado, pedi para sair do Flamengo e não. E o Botafogo desistiu ali no meio da negociação. De certa forma, isso acabou me atrapalhando até no próprio Flamengo, né? Que ali eu já acabei perdendo espaço. Né? Imagina, você pede para rescindir um contrato para ir para um clube, daqui a pouco o negócio. Ainda mais certo. Rival, né? Ainda mais o rival, exato. Mas eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu conto, né, os detalhes dessa história toda aí, porque é importante o torcedor saber, né, o que de fato aconteceu. E, infelizmente, eu queria muito, né, naquela época ali, que tivesse dado tudo certo para o meu retorno. Almir, você disse que ficou chateado, né, em relação à sua saída do Botafogo ali em 2005. Foi por causa da torcida também, que teve um momento que mudou o grito, né? Que foi Almir faz um gol aí, depois Levir bota o Almir, e também teve na reta final ali, quando o seu futebol ele não estava sendo aquele de 2003, que a torcida começou a pedir Almir pede para sair. Foi isso que te balançou na sua saída do Botafogo, que te deixou um pouco magoado, ou foi mais a parte ali dos dirigentes? Não. Nunca. Eu sou muito grato à torcida e o torcedor, ele é muito de momento, né? Ele vai te aplaudir ali, né? Numa hora boa e vaiar se o time estiver mal, se você estiver mal, e realmente meu rendimento caiu, né? Meu rendimento caiu muito. É claro que a parte coletiva não funcionou ali em 2004, né? Mas em nenhum momento, assim, fiquei chateado com a torcida, não. A minha chateação foi mais com a diretoria mesmo, né? Porque eu lembro que eu fui emprestado para Ponte Preta em 2006 e, sabe, eu não tive contato nenhum depois com ninguém, sabe? Eu tinha mais um ano de contrato com o Botafogo e eu saí, não tive mais contato, né? Ninguém me procurou para falar, amigo, a gente não vai renovar, obrigado por tudo, né? Um abraço, nada. Não teve nada disso. Então, eu não saí da forma que eu queria, né? Não era isso que eu queria. Entendeu? Então, eu guardei essa mágoa, né? Guardo essa mágoa e o desejo de retornar, né, para mudar tudo isso era muito grande. Mas, de verdade, assim, depois que eu saí, nunca passou pela minha cabeça que isso poderia acontecer, né? De retornar para o Botafogo. Então, a vontade era muito grande de ter ido, né, ali. Eu não entendi o porquê que teve a primeira procura, né, mostrou interesse e depois sumiram, né? Eu não entendi de verdade. E eu não entendi, né, o porquê teve essa procura ali no início, quando eu estava no Bangu, e sumiram, né? Não chegou logo ali para, né, fechar contrato ou pré-contrato, me dar uma segurança, porque se o Botafogo tivesse dado essa segurança ali, eu não teria fechado com ninguém, né? E o assédio ali foi muito grande, eu tive recebi muitas propostas, né?
mas eu não entendi. Mas, enfim, aconteceu, né? Já passou, e estou tendo a oportunidade mais uma vez aqui de explicar o que aconteceu, né? Para que os torcedores mudem essa imagem, né? Saibam da verdade, né? E em nenhum momento eu fui ingrato, mercenário, longe disso. Almir, você falou que os dirigentes não te ligaram. Teve algum dirigente especificamente que deixou chateado naquela época ali, em 2005, quando você vai para a Ponte e ninguém te procura? Foi 2006. Foi 2006. Teve algum que te deixou ali chateado? Alguém que estava no comando do futebol do Botafogo? É o Bebeto. O próprio Bebeto, que lá atrás te emociona, ele te deixa chateado depois. Porque eu tinha um carinho, né, pelo Bebeto. Eu achava que ali, né, pelo menos poderia falar, ó, a gente não tem intenção de renovar com você, a gente vai te emprestar, daqui para frente você segue sozinho aí seu caminho, junto com o seu empresário, né, obrigado, mas isso não teve nessa conversa, né. Então eu fiquei chateado, assim, fiquei, na verdade, triste, né, porque você tem uma história ali, né, criado no clube, aí você tem aquele ano de 2003, né, fantástico, e sai do clube dessa forma, né, foi bem ruim, bem triste. Mas foi mais tristeza mesmo, né, eu gostava muito, principalmente do Bebeto, admirava muito. A gente passou momentos ali incríveis, né, no clube. Tinha um convívio muito bom, né, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Mas é triste, né? É triste, foi triste. Foi triste. Indo para o caminho, nessa passagem do Flamengo, você trabalhou com um técnico que, para muitos, é um dos melhores da história do futebol brasileiro, que é o Lucha. Como que foi trabalhar com o Lucha ali, naquele período dele de Flamengo? Como que foi para você ter o Luxemburgo como técnico, o Almir? Cara, o Luxemburgo me surpreendeu muito. Ele, assim, todo mundo falava do Luxemburgo, né? Treinador duro, e cobrava bastante. E ele me surpreendeu, cara. Assim, ele, sabe, cara muito bom para trabalhar, um cara excelente de grupo. Ele, na verdade, a minha contratação lá no Flamengo, quem pediu foi ele. Né? Legal. Quem pediu foi o Luxemburgo. E ele até me disse que na época do Botafogo tinha tentado, né, me levar, na época quando ele estava no Santos. Ele tinha tentado me levar, e eu fiquei feliz, né? Ter um treinador consagrado como o Luxemburgo. E, cara, mesmo ali com 32 anos, né, já depois de ter rodado bastante, eu estava como parecia um menino, né, iniciando a carreira, porque, como eu falei lá no início, eu não tinha perspectiva nenhuma, não tinha objetivo, sabe? Eu fui para disputar o Campeonato Carioca e voltar para casa, sabe? O meu objetivo era esse, vou disputar o Carioca e volto para casa. Aí as coisas foram acontecendo e, de repente, né, você tá ali e do lado do cara consagrado, né, igual o Luxemburgo. Foi incrível, experiência incrível, cara. Um excelente treinador, excelente pessoa, sabe muito de futebol, sabe muito. Treinamento, né, os treinamentos dele. Só que, infelizmente, ali também foi um ano difícil para o clube, né? Na verdade, foi um ano ruim, assim, para quase todo mundo ali, né? Foi bem difícil. E ele não durou muito, né? Não durou muito no clube. Ele acabou saindo, mas foi uma experiência incrível. Sou muito grato a ele também, né? Pela confiança que ele teve. O Luxemburgo é excelente treinador. E todo mundo fala que também é uma ótima pessoa e bom de resenha, né? Tem alguma história boa com o Luxemburgo ali, alguma resenha dele ali que você lembra?
que ele meteu aquele modo Luxemburgo de ser, que você falou, caraca, o Luxemburgo é isso mesmo. Teve alguma história boa? Cara, assim, infelizmente não deu muito tempo, né? Porque ele saiu logo. Mas ele, assim, era um cara com o Luxemburgo, assim, não tinha esse tratamento, assim, né, de super estrela ali, ter facilidade, né? Não tinha. Se você não tivesse concentrado no treinamento ali, fazendo o que ele pedia, ele cobrava duro todo mundo. Né? Do menino da base ao ídolo, ele não tinha moleza com ele. Né? Mas, assim, história mesmo a gente não teve, não deu tempo, cara, infelizmente. Infelizmente. Queria ter, né? Queria ter tido mais tempo, né, para conviver com ele. Eu tenho certeza, se ele tivesse continuado ali, eu teria rendido mais, né? Teria mais oportunidades, né? E com a saída dele, isso acabou ficando um pouco difícil para mim, né? Até porque quem pediu a minha contratação, foi ele. Né? Qual o melhor técnico que você teve na carreira, Almir? Tive vários. Agora, o Abel, para mim, foi o melhor. Por quê? Qual que era o diferencial do Abel? Cara, o Abel, ele é paizão, sabe? Ele é aquele treinador que ele vai te dar um esporro aqui pesado, mas daqui a pouco ele tá te abraçando, entendeu? Tá te colocando para cima. Eu acho que na minha carreira foi o único treinador, assim, que, isso não só lá no Botafogo, mas em todos os clubes que o Abel passou, você pode reparar que ele foi o único treinador que é o treinador que pedia para ir embora do clube e o grupo tentava segurar ele. Sabe? Maneiro. Realmente. Ele consegue ganhar um grupo de uma forma que até quem está na reserva tá motivado, está feliz, porque sabe que se der uma brecha vai ter oportunidade, sabe? E lá no Botafogo ele foi muito importante porque claro, eu me destacava ali na base, né? Mas a forma que eu subi para o profissional, eu fui completar um treino. Caramba. Tinha muitos jogadores machucados do profissional, aí pegaram os jogadores da base para ir lá completar o coletivo, né? E eu me destaquei, fui bem ali no coletivo, o Abel já pediu para que eu ficasse direto. E ficasse direto lá no profissional. Então ali minha vida mudou naquele momento, né? Porque daí eu fiquei treinando bastante tempo, foi quando surgiu a oportunidade de jogar. Em 2001, jogo contra a Portuguesa, eu fui muito bem. Então, depois dali, minha vida mudou, né? Não retornei mais para o Júnior, já fiquei direto no profissional. Então, o Abel ali mudou minha vida. Né? Então, é um treinador que eu tenho uma gratidão, um carinho muito grande, torço muito por ele. Né? Para mim, ele foi o melhor. Almir, fazer uma brincadeira com você. Você jogou com muito tempo, jogou com muita gente boa. Montar os melhores que você atuou, topa fazer essa seleçãozinha aqui? Caramba. Você jogou com muita gente boa. Vamos lá, qual o melhor goleiro que você atuou? Rapaz. Tá, vamos lá. Eu posso citar aqui uns 5, mas eu preciso escolher um, né? Pô, teve o Max, meu irmãozão, Max, Jefferson. Mas eu vou colocar aí Wagner. Wagner é fenomenal, né? O Wagner é fenomenal. Fenomenal. Como goleiro e como pessoa. Não, o Wagner, eu entrevistei ele aqui no Resenha, tem um ano e pouco, mais ou menos. Cara, o papo com ele, foi difícil tirar ele de Niterói, né? Que ele não sai lá da peixaria dele, foi difícil. Sai não, sai não. É lá, eu acho que é Itacoatiara, Camboinhas. Camboinhas. Camboinhas.
Ele é fenomenal, assim, e eu sempre falo, é um dos ídolos menos reconhecidos da torcida do Botafogo, assim, é um ídolo que o torcedor não reconhece, não coloca o tamanho que ele tem que ter, e você lembrar ele como o melhor goleiro que você atuou, acho que é uma lembrança muito boa, assim. É verdade o que você falou. Acho que deveria, né, você ver, né, torcida citando vários jogadores aí, né, inclusive recente aí, né, teve polêmica aí que eu acho que ídolo vai mais do que, né, você ganhar título, né, o cara, Wagner ali, se você falar né, falar daquele time lá, campeão brasileiro, na minha cabeça vem o Wagner, né, era o cara que representava aquele time. E quando eu subi ali profissional, cara, eu cheguei no Botafogo em 99. Em 2001 já estava no profissional, de você entrar no vestiário e ver os caras ali, velho. Eu acho que ele foi o cara que eu mais falei, porra, o Wagner, cara. Pô, 2 anos atrás eu tava vendo o cara na TV, agora eu tô com o cara aqui. E sem contar a humildade, né? Ele tratava a gente ali que estava subindo da base, sabe, com muito carinho, muito bem. E eu tenho um carinho, né, grande por ele, uma admiração muito grande. Então, citei 2 nomes aí antes que eu poderia colocar, mas ele tem que estar nesse time. Concordo com você. Eu não vi o Manga jogando pelo Botafogo, vi Wagner e Jefferson, eu não sei escolher qual foi o melhor. Para mim, cada um joga um tempo. Um tempo joga um, outro tempo joga outro, e tô bem servido com os dois. É verdade, é verdade. Jefferson também é sensacional, né? Tudo que ele representou. Chegou lá em 2003, né? Chegou em 2003 no clube, passou bastante tempo, teve a oportunidade de sair, né? Teve proposta e continuou no clube, então esse cara também é sensacional. Mas, lateral direito. Lateral direito. Lateral direito. Porra. Cara, eu vou botar aí lateral direito. César Prato. Batia pouca falta, né? Pô, batia bem demais na bola, cara. Batia bem demais na bola. E eu tive a oportunidade de jogar com ele, né, em 2 clubes, né? Cara sensacional também. A gente fez uma amizade muito boa, né? E jogava muito, né? E muita gente não sabe um negócio sobre o César Prates. Foi o homem que ensinou Cristiano Ronaldo a bater falta. É mesmo? Sabia disso? Lá no Sporting. Ele chega no Sporting, o Cristiano Ronaldo ficava observando o César Prates a bater falta e pediu dicas pro César Prates ensinar ele a bater faltas. Olha só. Meu Deus do céu. Se naquela época lá que a gente jogou junto, se Cristiano Ronaldo já fosse já tivesse acontecido tudo isso, ele ia falar tanto isso lá, cara. Ele ia tirar tanta onda. Mas por enquanto, a seleção tá concordando contigo, hein? Tua dupla de zaga. Oi? Tua dupla de zaga. Dupla de zaga. Primeiro Sandro, né? Parceiro, amigo, também baita do zagueiro. É ídolo. É ídolo. E meu irmão, né? E, cara, tiveram ali na minha época ali, grandes zagueiros, cara. Teve o Gilmar, né? Teve o Edgar, teve o Andrei, cara. Joguei com o Andrei, pô. Batia pouca falta também, né? Jogava muito, porque é isso, cara. Esse cara treinando falta, eu ficava sentado lá só olhando. Sensacional. Mas aí eu vou colocar, cara, um cara que os caras mais engraçados, não vou escalar ele por isso, mas um dos caras mais engraçados que eu encontrei no futebol e que, meu irmão, esse cara jogava muita bola, cara. Valdo. Seu boneco. Seu boneco jogava muita bola, cara.
esse cara, ele tinha uma qualidade para sair jogando, ele dominava na área, você achava que ele ia dar o chutão, ele saía cortando os atacantes. Eu falei, meu Deus do céu, que jogador, cara. Tanto é que virou volante depois, né? No próprio Botafogo ele jogou um tempo como volante, né? Porque ele tinha muita qualidade. Ele tinha muita qualidade. Jogava demais. Meu Deus do céu. Que jogador. Mas dizem que ele quebrava um pouquinho na balada, né? Ou não? Era intriga da oposição. Cara, tinha uns comentários, né? Mas assim, eu não, naquela época, como eu era muito novo, eu não acompanhava, não via, né? Mas tinha uns comentários que gostava, aquela coisa toda. E eu acredito que foi um jogador assim que poderia ter ido mais longe, sabe? Concordo. Poderia ter ido mais longe. Pela qualidade dele, eu nunca vi, cara, um zagueiro jogar daquele jeito, não. Concordo contigo. Teu lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Rapaz, deixa eu ver aqui. Eu poderia escalar uns. Teve o Daniel, né, que é meu irmãozão também. Você pode pegar de outros clubes também, tá, Almir? Não só no Botafogo, não. Você pode pegar que jogou contigo em outros clubes também. Ah, é? Aham, pode ampliar a tua lista aí. Mas não pode ser só... Eu vou colocar no Botafogo. Beleza, show. Fica a teu critério. Poderia falar 3 nomes aqui, né, de amigos, assim, teve o Carlos Alberto, que era meu irmãozão, a gente morou junto, e ele chegou a jogar pouco no profissional. Daniel, que é meu amigo, irmão também. Mas eu vou colocar vou escalar um cara que, esse cara era incrível, cara, como pessoa, pro grupo ele era muito bom, cara. Todo mundo gostava dele. Além de ser um grande jogador, que era o Jorginho Paulista. Zé Pequeno, a gente chamava ele na época Zé Pequeno, porque ele tinha um black, né? E esse cara era sensacional, cara. Que cara legal, sabe, de ter no grupo e muito bom, cara. Escalaria lateral esquerdo o Jorginho Paulista. Agora, para ficar mais tranquilo para você, agora do meio para frente, qual que é o teu time? E foi muito importante na Série B, né, Jorginho Paulista? Muito importante. Muito importante ali, ajudou muito. Ele e o Daniel revezavam ali na lateral esquerda, né? Daniel jogou bastante também, Daniel foi muito importante, só que revezava. Do meio para frente, agora tem a escalação. O técnico Almir escolhe agora o time que quiser. Pronto. A minha cabeça de área ali, cara, eu tem um cara e eu cresci ali no vestiário observando ele, que eu queria ser exatamente como ele. A postura, sabe, a dedicação, um cara profissional, que foi o Fabiano. Entrevistei aqui também já. Fabiano Compostela. Exato. Esse cara é sensacional, cara. Sensacional. Eu falei, eu vou ser igual a esse cara, de postura, sabe? Admirava demais. E ele jogando também. Esse cara tem que estar no meu time. Com certeza, como volante. Eu escalaria 3 volantes, cara, nesse time. Porque não tem como não colocar Túlio e Fernando. Não tem como, porque depois eu não joguei com mais ninguém, assim, de volante como os dois. Foram os únicos que, cara, os caras gritavam assim dentro do campo: Almir, não volta para marcar. Caramba. Não volta. Deixa com a gente aqui, vai jogar. Isso não existe, não existia, não acontece, é o contrário. Né? Os volantes ficam reclamando, pedindo para o meia marcar. Os dois não. Vai jogar, deixa que a gente resolve aqui. Então eu falava assim, mas esses caras, é isso, cara. Sabe? E ali era, marcava muito, né? Não tinha dificuldade, porque os dois... Então, eu achava aquilo incrível, porque a gente guardava energia só para
Atacar. É. Então eu achava isso muito incrível. Eu admiro muito. E depois ali colocaria na meia, não tem como, né? Não dá a camisa 10 pro Valdo. Cara que jogava de terno, né? E sem braço, às vezes, né, também. E o legal, cara, é assim, a gente tinha uma admiração muito grande por ele, né? E às vezes a gente estava no vestiário, naquela resenha ali antes do treino, e ele chegava de terno, às vezes chegava de blazer, porra, a gente batia palma quando ele entrava, pô, era muito legal, cara. E um cara, sabe, cara com história, seleção brasileira, Copa do Mundo, né? E um cara acessível, sabe, um cara humilde, simples, bom de grupo, pô. Foi incrível ter ele com a gente ali em 2003, cara. Então, não Aprendeu tem como muito com ele, Almir? Foi? Aprendeu muito com ele? Muita coisa, cara. Muita coisa. Era muito simples, cara, muito humilde, sabe? E não, então não tem como não dar a 10 e a faixa pro Valdo, né? Nesse time. Concordo. E no ataque, um dos caras mais inteligentes que eu vi, né, que eu joguei, que eu acho que poderia ter ido mais longe na carreira, né, se ele jogasse hoje seria jogador de seleção, Copa do Mundo, Dodô. Tem um papel aí, tem uma procuração para assinar sobre isso? Claro, o que esse cara fazia nos treinos era impressionante, a inteligência que ele tinha. E eu lembro que na época tinha o Felipe Tigrão, né? O Felipe Tigrão era muito inteligente também. Então, quando jogavam os dois juntos, era impressionante, cara. Eu falava, meu Deus do céu, que jogador, que jogador. Então, porra, Dodô, até dentro de campo ali, você jogando, era bonito ver ele jogando, sabe? Ele, um cara que eu admirava demais. E poderia ter ido mais longe, né? Concordo. A carreira dele era jogador para mim da Europa, jogador de seleção, Copa do Mundo. Só que esse nasceu em época errada, porque se ele nascesse 5, 6 anos depois, ele seria o melhor da geração, mas infelizmente ele pega uma geração que você tem Romário, Ronaldo, Bebeto, entre outros. Exato. Né? E o Alex também, um meia, né? O exemplo disso aí, né? Exato. Jogador como o Alex, né? Não ter ido para uma Copa, mas era a geração ali era pesada demais a concorrência, né? E a dupla de ataque do Dodô? Deixa eu ver. Quer se colocar ali para jogar com o Dodô, para aproveitar? Não, posso ficar só como treinador que está escalando? As feras do Almir. Deixa eu ver, cara. Eu poderia colocar o Felipe Tigrão também, que é meu irmãozão. Inclusive, falei com ele tem pouco tempo. Grande amigo que eu fiz no futebol, Felipe Tigrão, tá? Grande amigo que eu fiz. É mesmo, cara? Grande amigo que eu fiz. Né? Felipe é uma dos amigos que eu fiz. Gente da melhor qualidade. Pô, já teve aqui também. Depois você procura o papo com ele. Ficou bem legal o papo com o Felipe Tigrão. Depois você procura. Pô, é legal, cara. Não, o Felipe é sensacional, cara. Baita homem, baita cidadão. Humilde demais. E sabe, uma das melhores pessoas. Eu até falei pra ele esses dias, foi semana passada. Eu falei, meu irmão, esse cara aí, as melhores pessoas que eu encontrei no futebol, cara, de coração, humildade, sabe? E pô, eu vou colocar o Felipe, não vou nem pensar demais, eu vou colocar o Felipe Tigrão nesse time, porque ele com o Dodô ali encaixava demais. Felipe é um jogador, se não tivesse se lesionado tanto, teria sido muito grande também na carreira. Outro cara sensacional também, que eu poderia colocar, Rodrigo Beckham. Jogava muito, também virou meu amigo. Pô, esse cara... Também tem entrevista. Essa galera, tudo que você falou, a maioria tem entrevista aqui. Pô, que legal, cara. Que legal. O Rodrigo também, pô, esse cara jogava muita bola e... Era um cavalo chutando, né? E me tratava bem demais, cara, sabe?
bem demais. O Rodrigo, você encontrar com o Rodrigo, tá igual você, Almir. Você tem o mesmo rosto de antigamente. Só meteu o tupete invocado, né? Que tá invocado esse tupete aí. Meteu o Vander Pires, meteu o Vander. Pô, tem um amigo meu que gosta de samba que me enche o saco com isso, cara. Chama Vander Pires. Porra, vim fazendo figurinha lá com o Vander Pires, cara. Por causa do meu cabelo. Almir, primeiramente, meu amigo, espero que você tenha gostado do papo. Para mim, a gente ficava aqui mais tempo. Tô deixando mais histórias para quando você vier no Rio, pra gente marcar presencialmente esse bate-papo. Que aí dá pra gente desenhar mais tempo ainda. Cara, eu gosto demais de participar. Como eu falei, né? Como eu moro aqui, eu não participo com frequência, né? Eu recebo muitos convites, né? Mas é presencial, então para mim fica difícil. Mas eu gosto muito de participar, eu gosto muito de contar, né, essas histórias, principalmente ali do Botafogo, né? E a gente tem tempo, né? Isso que é bacana, você conversar com o tempo e é muito bom. Almir, obrigado. O que o Almir vai fazer da carreira? Pensa em trabalhar com futebol, agora vai descansar, não quer saber mais de futebol, vai fazer outros empreendimentos? O que você pensa agora da sua vida, Almir? Cara, eu posso ser que eu mude de ideia lá na frente, mas eu não quis continuar no futebol, né? Eu tava cansado mesmo, quis dar um tempo. Hoje nem futebol eu jogo mais, jogo futevôlei, meu esporte hoje é o futevôlei, e eu virei empreendedor, né? Hoje eu tenho academia aqui na Paraíba, né? E tô nessa pegada aí de academia, cara. Sabe, um meio assim que eu gosto. Tá malhando. Que a galera para de jogar e começa a tomar uns negocinhos pra ficar grande. Você também tá ficando grande? Mas eu sempre gostei, né? Sempre gostei. E surgiu a oportunidade, né? Aí eu quis investir, quis entrar nesse mundo, né? Já tô há 3 anos, sabe? Então, hoje, o meu foco, investimento é todo em cima na academia, né? Musculação. Possa ser que lá na frente eu mude de ideia, né? Voltar para o futebol, mas no momento, meu objetivo é esse, meu foco é esse. Mas se rolar um jogo do Botafogo Masters ali, juntando uma galera, você abre a exceção e volta a jogar um futebolzinho, né? Rolar cara, um convite, né? Não, eu até fui, acho que uns 3, 4 anos atrás. 3, 4 anos atrás, mas aí é muito distante, cara, sabe? Eu tive que sair de João Pessoa, eu tive que sair de João Pessoa, fui para Campina Grande, pegar um voo de Campina Grande, aí fui para Recife, depois Rio. Depois a gente pegou um ônibus do Rio a gente foi jogar lá no interior de Minas. Nossa! Aí eu falei, rapaz, foi bom assim reencontrar, né, aquela rapaziada toda. Foi muito bom reencontrar, mas para quem mora lá ali perto do Rio é bom pra caramba, né? Tá ali no Master com aquela rapaziada, mas para mim fica muito distante. Aí eu só fui uma vez mesmo. Almir, obrigado. Espero que a galera que tenha acompanhado o papo tenha gostado também, que eu gostei bastante. Quando vier ao Rio aqui para alguma coisa, algum evento, só avisar para a gente bater um papo presencial, para a gente conhecer pessoalmente. Obrigado pela trajetória no clube que eu amo, né? Que eu sou botafoguense, eu não escondo isso de ninguém. Acho que a gente tem que, tanto é que tem aqui, o escudo aqui atrás. A gente não esconde o time que a gente ama. A gente, como jornalista, a gente pode falar de futebol, mas você tem sempre um amor na sua vida, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. E você foi muito importante em um momento muito difícil da história do nosso clube. Então, é um cara que vai estar sempre marcado por ter ajudado o Botafogo a não ter acabado em um momento que o caminho mais fácil seria o Botafogo ter não acabado, né? Mas ter ido não voltar para da segunda divisão naquele momento, e você foi uma peça fundamental, e como eu lembro muito disso, e a gente tem a mesma idade, né? A gente é de 82, então eu vendo o cara da minha idade brilhando, vestindo a camisa do clube que eu amava, que eu amo, então isso para mim foi muito importante, e obrigado, Almir, obrigado mesmo, espero que você tenha curtido o bate-papo. Sei. Dá sim, sensacional. Sensacional. Eita, peraí. Tem Isso é na tua casa, Almir?
Camisa de 2004 do Botafogo, camisa do centenário. 2004, né? Tem um quadro enorme aqui. Lembrança que eu tenho. E vou deixar aqui atrás só para me despedir. Vamos lá, Guerreiro, eu primeiro agradeço, né? Só levanta um pouquinho a câmera, Almir. Tem que ver o topete, Almir. Tem que ver o topete para ir embora. Aê! Guerreiro, eu agradeço pelo convite, né? Foi muito bom, né? Bater esse papo aqui. E agradeço pelo carinho, certo? Mais uma oportunidade de explicar toda aquela situação, né? Para o torcedor, aquela transação que teve, né? A ida do Flamengo. Então, eu quero agradecer, mandar um abraço para todo mundo, né? Para todos os torcedores. Dizer que é o clube que eu amo, o clube do meu coração, onde eu fui criado. Fiquei muito feliz, né, com as conquistas recentes aí. Então, clube que estará sempre na minha, né, no meu coração, na minha torcida, para que cresça sempre, sempre. Beleza, Guerreiro? Quando precisar, Valeu, é só chamar. Valeu, meu irmão. Você também, meu amigo. Galera, curtam aí o papo, inscrevam-se no canal. Almir, tem Instagram pra galera te seguir? Tenho. Qual que é? Almir 10 Oficial. Então sigam lá, Almir 10 Oficial. Dê a moral para esse nosso parceiraço. Valeu, gente. Um abraço, fique com Deus. E até a próxima semana. Valeu. Resenha com TF. Já senta o dedo no like, comenta e compartilha. Resenha com TF Foot Fanatics.